Senhores deputados, eu peço o favor de retomarem os vossos lugares, esgotado que está o tempo de interrupção dos trabalhos. Repito. Ó, Virgínia. Senhores deputados, está esgotado o tempo de interrupção dos trabalhos, pelo que eu solicitava que os porta-vozes dessem conhecimento à Assembleia daquilo que deliberaram e da sua posição sobre esta matéria. O senhor deputado José Gomes da Silva, Gonçalves da Silva, perdão, pede a palavra. Muito obrigada. Já agora, mais algum porta-voz, algum grupo parlamentar deseja pronunciar-se? Não sendo assim, vamos pôr à votação. A admissão à votação. Assim sendo, eu pergunto quem é que vota a favor da admissão deste ponto relativamente à sua inclusão na ordem dos trabalhos. Tem a palavra o senhor... Portanto, primeiro pediu o senhor deputado Pedro Moraes Soares. Não, está a votar. Votado. Está a votar. Não. Perdão. Portanto, quem vota a favor da inclusão deste ponto para discussão hoje na agenda de trabalhos? Alguém que vota com... Está a contar. A Zélia não vota? Não, está bem, é só para perguntar. Não, é que estava com o braço... Enquanto estamos... Já está. Desculpem, eu penso que esta votação está a ser um momento. Porque uns senhores deputados votam, depois tiram o braço e assim não fica devidamente clarificado. Então eu vou repor em outros termos. Quem é que se opõe a que este ponto seja agendado? Quem se abstém? Pronto, está por unanimidade decidido que ele é incluído na ordem dos trabalhos. E tem a palavra o senhor deputado Alexandre Sargento, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite. Boa noite às senhoras membros da mesa. Estimado público presente e técnicos municipais. Dar só nota do seguinte. Trata-se de uma declaração de voto relativamente à posição do Partido Socialista do voto favorável à admissão da presente proposta, dizendo que a excepcionalidade desta admissão resulta apenas e só do facto de se tratar de, ponto 1, um documento que já foi objeto de deliberação desta Assembleia, ponto 2, que essencialmente a natureza das alterações que são propostas tem a ver com a introdução de componentes de legislação que estavam erradamente colocados no documento original, que foi alvo de deliberação, também ela por unanimidade deste órgão, mas realçar que o Partido Socialista mantém, independentemente desta posição, neste momento, mantém a sua posição totalmente contrária a que propostas sejam presentes à votação na segunda-feira de manhã, sejam aqui apresentadas à noite, sendo as mesmas colocadas única e exclusivamente no envelope do porta-voz, sem ser do conhecimento da generalidade dos deputados das bancadas, que objetivamente o que se está a pedir é um voto às escuras.
Por isso, dar nota que a Câmara, tendo agendado o ponto, pelo menos a proposta tem data de dia 22, que é de sexta-feira, tendo agendado o ponto na sexta-feira, que não custa nada à Câmara, e essa abertura já foi dada, contactar com as bancadas, e no caso concreto falo pela minha, do Partido Socialista, dando nota, há aqui um assunto urgente, tem esta matéria assim, não custa nada. Não custa nada do que fazer isto de, por acaso, vou ser sincero, abri o envelope e vejo a proposta. Vejo cá um pedido de ponto prévio, porque de outra forma, chego eu, chegam todos os deputados do Partido Socialista na total ignorância de que existe uma proposta da Câmara para tratar hoje um assunto urgente que aprovou de manhã. Era só dar essa nota e achamos que este pedido de consideração e respeito para com os eleitos, também eles da Assembleia Municipal, e no caso concreto do Partido Socialista, é algo que se assiste e que deve ser exigido a quem governa os destinos deste município. Por isso o Partido Socialista pede esse cuidado de futuro, uma vez que no presente não podemos dar essa referência. Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Eu penso que isto não tem nenhuma figura regimental, mas ainda assim, só para dizer, eu entendo estas críticas do Sr. Deputado ao próprio órgão Assembleia Municipal, porque não é certamente dirigida à Câmara. Porque nós, na Câmara, tivemos uma reunião na sexta-feira à tarde com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a pedido deles, porque eles nos tinham induzido em erro naquilo que hoje está a ser alterado. Nós inscrevemos para ponto prévio ainda hoje e fizemos imediatamente chegar, eu não faço chegar por envelopes fechados, faço chegar com uma carta minha ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e não fiz chegar de manhã, se não estou em erro, porque assinei a carta imediatamente para vir para a Assembleia Municipal. Portanto, se há alguma crítica que o Sr. Deputado está a fazer, é o próprio funcionamento da Assembleia Municipal, mas isso é o órgão que tem que dirimir isso entre si. Não tem nada a ver com o órgão Câmara Municipal de Cascais, nem tem a ver com respeito ou desrespeito por parte da Câmara em relação ao órgão Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara, também. Portanto, este ponto será incluído. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Sargento para questionar a condução dos trabalhos. Dar nota do seguinte, numa anterior Assembleia Municipal já fui aqui interrompido quando a apresentação de uma declaração de voto numa posição do Partido Socialista relativamente a uma matéria. E sou hoje surpreendido com comentários a uma declaração de voto relativamente a um documento, que ainda, também ele vai ser objeto de votação, ou seja, automaticamente discussão, por isso existindo para tudo um momento na vida. Reitero tudo o que disse e mantenho que a Câmara não pode agir de assinei a carta e a Assembleia que se organize. Desculpem, mas isso não é assim. Até porque a Câmara tem representantes que acompanham as reuniões das conferências de representantes e sabe como contactar com os líderes dos grupos parlamentares. Sabe fazê-lo para outras coisas, como, por exemplo, ausências de vereadores em reuniões de comissões. Por isso também pode atender a dizer há uma questão, passa-se isto, não custa nada. Para esclarecimento, muito obrigada, Sr. Deputado. Para esclarecimento desta Assembleia, eu tenho a dizer que fui informada de que os serviços da Assembleia apenas foram, apenas tiveram acesso ao documento às 3 da tarde. O que temos que convir, que é um prazo não consentâneo com a leitura e a apreciação de documentos que dizem respeito à vida dos municípios. Portanto, aqui eu não queria nada estar a usar aqui da palavra, mas seria de solicitar que futuramente a Câmara divulgue os documentos para debate com a devida antecedência. Bom, de qualquer das maneiras, para não atrasarmos mais o debate desta questão, o assunto foi aceite, será tratado e apreciado, digamos, no decurso destes trabalhos. Vamos, portanto, começar com o primeiro ponto da agenda, que é a aprovação da ata de... É só um momento... a aprovação da ata número 2/2012 de 26 de março. Quem vota contra? Quem se abstém? 1, 2, 3. Portanto, é aprovado por maioria, com, se eu conto bem, com 5 abstenções. Mas isso o senhor, não?
Quantas abstenções? Aprovada por maioria com 7 abstenções. Passamos seguidamente ao ponto número 2 da agenda de trabalhos, que se trata do projeto de regulamento geral das zonas de estacionamento controlado do Concelho de Cascais e projeto de regulamento específico das zonas de estacionamento controlado, incluindo os respectivos anexos e taxas. Eu pediria ao Sr. Presidente da Câmara e perguntaria se quereria introduzir este assunto. Sra. Presidente, já foi objeto de análise em sede de Comissão da Assembleia Municipal, a Câmara esteve lá representada, deu as explicações que forem necessárias, se ainda assim perdurar alguma questão, nós estaremos todos em condições de poder aqui prestar mais esclarecimentos. E foi uma proposta aprovada por unanimidade em Câmara. Algum dos senhores deputados deseja intervir? A senhora deputada Patrícia Ferreira pede a palavra. Faça favor. Boa noite. Em relação a este ponto e eu só gostaria de acrescentar uma questão que, não obstante já ter sido discutida aqui nesta Assembleia, que é a entrada em vigor deste documento, que seja feito no 5º dia após a sua publicação, porque o documento não estava corretamente redigido. Este assunto foi abordado e discutido na Comissão, mas para que conste que a alteração na Assembleia Municipal será feita com essa correção. Tem seguidamente a palavra o Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Muito boa noite, Sra. Presidente em exercício, ilustres Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, técnicos municipais e público presente. Eu queria começar por agradecer ao Presidente da Assembleia, Dr. Pires de Lima, por ter aceito novamente este ponto baixar à Comissão de Finanças. E porque, ao fazer isso, permitiu que nós ficássemos mais esclarecidos e podermos hoje discutir este assunto com mais conhecimento. Também relevar que, ter ido à Comissão de Finanças, permitiu que a Sra. Vereadora nos facultasse mais elementos na própria Comissão, ou seja, nós naquela Assembleia não tínhamos. Portanto, ou seja, nós íamos aprovar uma coisa que afinal havia mais elementos que nos deviam ter sido fornecidos para nós podermos, portanto, ver isto com outros olhos. Qual é que é a situação quando a exploração era efetuada pela Gisparc? O município obtinha uma receita mensal na ordem dos 50 mil, o que prefazia um total anual de um montante de 600 mil. Os custos anuais de pavimentação que a Câmara suportava eram 400 mil. O que nos permite dizer que havia aqui um saldo do negócio positivo, na ordem dos 200 mil euros. A grosso modo. Qual é a situação que nos estão a apresentar agora? Que hoje é nos apresentado? Bem, foi-nos facultado aqui alguns elementos em que há um orçamento previsional anual em que os custos relativos de fiscalização e controle do estacionamento pela Cascais Próxima é de cerca de 780 mil euros. Os valores de receita correspondentes às taxas de estacionamento rotativo, neste orçamento previsional, não é um estudo, um orçamento previsional, cobrem apenas 84,33% dos custos, ou seja, o valor 650.774 euros. O que, assim sendo, apresenta um déficit de 122.226 anos.
nos permite, desde já, afirmar que o saldo positivo que a Câmara tinha com a Gisparc, de cerca de 200 mil, desaparece. Ficamos com um déficit de 122 mil por ano, e ao qual acrescemos o custo anual da pavimentação de 400 mil. Sendo assim, o déficit consolidado são 522 mil euros negativos. Se juntarmos ao saldo que a Câmara deixa de ter, dos 200 mil, este valor passa para 722.226. O que é que motiva esta política? Bem, o que podemos constatar perante estes dados é que este processo, no nosso entendimento, é um processo de um completo desastre, em função dos dados que nos são apresentados. Verifica-se também, por outro lado, que não foi tido em conta o princípio de equivalência, porque, como sabemos, as taxas funcionam no princípio de equivalência, estão ligadas ao custo e ao benefício. Nas taxas, existe uma prestação e uma contraprestação. Podemos observar pelo orçamento previsional que isto não foi tido em conta, o que lamentamos, pois demonstra que este processo foi efetuado muito à pressa e sem a ponderação necessária e o estudo apropriado. E porquê? Bem, é uma eleição legítima como qualquer outra, porque aproxima-se o surgimento de normas relativas ao setor económico, ao setor empresarial local. Então tem que se tomar medidas à pressa para se poder depois justificar as empresas municipais nos moldes que ultimamente nos têm sido apresentados. Obrigado. Muito obrigada. O senhor deputado Humberto Pacheco, do Partido Socialista, também pediu a palavra. Faça favor. Sr. Presidente, muito boa noite. Sr. Presidente da Câmara, caros colegas. Ou conjuntas da Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros e da Comissão de Assuntos Jurídicos. Em ambas em que eu participei, me recordo ter pedido, solicitado, ainda que não tenha obtido resposta, a fundamentação económica ou financeira das taxas que são propostas neste regulamento. Várias vezes insisti neste ponto, várias vezes questionei, nunca foi apresentado e sugeri que apresentassem a tempo e horas para esta Assembleia. Também não a temos e o regulamento não é omisso nessa matéria. Eu quero lembrar que a lei que regulamenta a criação de taxas municipais, a Lei 53/2006, diz clarinho como água, portanto, não sou eu que digo, é a lei que diz que, no seu artigo 8º, que os regulamentos que criam taxas municipais contêm obrigatoriamente, sob pena de nulidade, ou seja, são nulos, o valor ou forma de cálculo do valor das taxas, e isso, de alguma forma, o regulamento resolve, mas não resolve a questão, a exigência legal que consta da alínea C, que diz a fundamentação económica ou financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações, futuros investimentos realizados ou realizados pela autarquia local. Não é o PS que exige fundamentação económica ou financeira para chatear, é a lei que impõe às autarquias que, ao criarem taxas, tenham que cumprir isto. Sob pena de nulidade. Significa isto que qualquer cidadão que amanhã não pague o estacionamento tem legitimamente o direito de não pagar. De não pagar. Mas esta própria lei dizia, num dos artigos finais, que eram revogadas todas as taxas dos municípios que até ao segundo ano financeiro, até 2010, não tivessem nos seus regulamentos adequado os regulamentos a esta exigência legal da fundamentação. Isto não foi feito, os municípios continuaram a aprovar taxas. O PSD, dando-se conta disto, na 10ª legislatura, apresentou um requerimento na Assembleia da República, eu tenho aqui, dizendo o seguinte, é alterado o artigo 17º, não sei o quê, regime transitório. As taxas para as autarquias locais atualmente existentes são revogadas em 30 de junho de 2010. Salvo se até esta data os regulamentos vigentes forem conformes ao regime jurídico disposto na lei, se os regulamentos vigentes forem, entretanto, alterados. Em Cascais não é alterado isto há muito tempo. Há muito tempo que isto não é alterado. E nós exigimos e pedimos que houvesse fundamentação.
Portanto, em síntese, eu não tenho rigorosamente nada contra, absolutamente nada, contra o caráter do regulamento, a necessidade do regulamento, as soluções técnicas encontradas, tudo isso. Não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida de que este regulamento é absolutamente ilegal e qualquer cidadão de Cascais se pode recusar a pagar estas taxas, por ausência de fundamentação da proposta de acordo com a lei. E a manter-se assim, obviamente que os cidadãos, a começar por mim, se recusarão a pagar esta taxa. O apelo que eu faço é que a Câmara, outra vez, retire a proposta e fundamente economicamente e financeiramente o valor destas taxas e o estudo que a lei lhe impõe que faça. Se não souberem fazê-lo, posso dar alguns contributos para isso. Se quiserem, há várias câmaras que já fizeram isso. Basta ir copiar lá como é que se faz a fundamentação económica ou financeira das propostas. Caso contrário, que a proposta seja aceita, de retirar a proposta e fazer aquilo que é pertinente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém mais deseja intervir sobre este ponto? Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se, face às observações aqui apresentadas, se tem algo a comentar. Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer o seguinte: obviamente este regulamento cumpre a lei. Aliás, convinha que o Partido Socialista não entrasse em contradição quando aqui o afirma, porque um deputado do Partido Socialista vem dar contas, o outro deputado diz que não tem contas. E, portanto, aqui, enfim, alguma coisa parece estar mal. Quer dizer, um requereu as contas, o outro tem as contas, afinal há contas, e, portanto, há toda a possibilidade de analisar isto. É claro que não é desta maioria e deste Executivo camarário a intenção de fazer contratos por 20 anos, mal negociados, que eram altamente prejudiciais ao Conselho. Temos uma política de estacionamento, sempre o dissemos, dentro da mobilidade, e não são elementos que são meramente provisionais ao fim de 2 meses de exploração ou 3 meses de exploração, que podem tirar as conclusões que acabaram de tirar. E, portanto, nesse sentido, consideramos que está-se a cumprir a lei, senão não apresentávamos este regulamento e os serviços da própria Câmara não o faziam, e teremos todo o gosto e interesse em, daqui a um ano, voltarmos a olhar novamente para as contas, e sim contas fechadas, porque não vale a pena estar sempre a levantar-se esse tipo de situação. Ainda agora vamos levantar com o fecho das contas de junho. De facto, quer dizer, nós somos responsáveis pela gestão que estamos a fazer do ativo da Câmara, dos ativos da Câmara, e considerando ainda que a parte do estacionamento tem uma função social, que também iremos implementá-la, mas a partir do momento em que tivermos um regulamento que já veio aqui várias vezes, já foi corrigido, foi melhorado, agradecemos, mas não queremos fazer aquilo que foi feito há uns anos atrás, com o tipo de concessão que foi feita, e estar a prolongar mais esse tipo de situação. E é só, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Deputado Humberto Pacheco pediu de novo a palavra. Eu gostava que mostrassem o estudo económico-financeiro que acho que nenhum deputado municipal o conhece. Não, desculpe. Estudos, ninguém nesta Assembleia, alguém conhece, aquelas bancadas conhecem o estudo económico-financeiro disto? Ninguém conhece. Não use palavras que podem ser incorretas ou não bem explicadas para mascarar a situação. Não há estudo económico-financeiro disto. Isto torna o regulamento nulo. E a responsabilidade política por implementar um regulamento destes, que pode ser respeitado por cidadãos, é sua, é da maioria. E nós chamamos a atenção, porque este regulamento faz falta. As soluções que lá estão propostas, nós estamos de acordo, mas façam uma regulamentação, não custa nada. Se quiser, de Guimarães tem propostas concretas como é que se faz o estudo disto. Se quiser, de outros municípios, de Guimarães, de Santarém, tem. Basta ir lá ver como é que eles fizeram e fazer mais ou menos o mesmo por cá. Agora, é ilegal o que estão a fazer. E propostas ilegais nós não votamos, ainda que em substância pudéssemos estar de acordo com elas. Não votamos. Não votamos. E não vale a pena mascarar esta situação. E, é um colega seu que diz que tem umas contas. Não é estudo económico-financeiro, não é a fundamentação económica, que tem constado o próprio regulamento e não consta. Não consta. Qualquer pessoa que tenha acesso ao regulamento verificará que não existe. Portanto, ou corrige ou não corrige. Se a maioria, ou a arrogância absoluta, da maioria absoluta, vos conforta para votar isso, façam favor, sigam o vosso caminho, façam-no. Mas é um erro, e é um erro cujas consequências vão ser assacadas. Segunda questão.
há um processo que corre em tribunal de resgate da concessão ou da prestação de serviço que foi feita com a Gisparques em determinada altura. Eu não sei, esta Assembleia julgo que também não sabe, em que termos é que esse litígio judicial está a correr. O que é que o resgatado pede ou não pede, indemnizações, etc. Não faço a mínima ideia, provavelmente a Câmara saberá. Nós na Assembleia não conhecemos. Eu gostava também de conhecer em que termos é que, em eventual decaimento nessa ação, temos que admitir, não somos nós que decidimos, é o juiz que decide, em eventual decaimento nessa ação, seguramente haverá uma responsabilidade municipal de indemnização dessa concessionária ou dessa prestadora de serviço. Em que medida isso está acautelado nestas taxas ou não? Se amanhã tivermos, imaginemos, vou imaginar, só posso estar no domínio do imaginário, que a Câmara é condenada por mau resgate a pagar 2, 3 milhões, o que quer que seja, a essa empresa, quem é que arca com a responsabilidade e porquê é que estas taxas não prevêem no seu estudo económico-financeiro este eventual decaimento? Gostava de saber isto. E se puder, já agora, que não tem a ver muito com a discussão, gostaria que a Câmara remetesse ao grupo de lista do PS a informação sobre esse conflito que opõe quer a Gisparques, quer a Câmara, relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Deputado. Seguidamente vai falar o Sr. Deputado Humberto Paixão. Sr. Presidente, boa noite. Em exercício, boa noite, Sr. Presidente. Pronto. Está de terrorem, ou seja, parecemos todos que estamos cheios sempre de... É tudo 8 e 80. Acabou de nos avisar para a nulidade do ato e para a nulidade das taxas. Eu penso que o que a Câmara fez, e nós não estamos aqui de novo em tribunal, embora as perguntas que fez são meritórias, e que eu saiba, nem nós somos advogados de frente a frente, nem aqui a Câmara se trata dos juízes. Começando pelo fim, a pergunta que o Sr. Deputado faz sobre o que é que acontecerá na ação, se está calculado ou não está, deu logo a resposta. Logo a seguir disse logo, bem, o juiz é que decidirá. Pronto, eu penso que, portanto, essa resposta está logo dada na própria pergunta. Eu, quando votar, vou votar sem qualquer preconceito, nem sem nenhuma dúvida de nulidade, porque, obviamente, o deputado Humberto Pacheco tem noção, tem a ideia de que é nulo, eu tenho a ideia de que é válido. Eu penso também que é importante, para quando votamos estas situações, embora não tenha o conhecimento aprofundado do detalhe, perceber que elas têm um contexto, têm razões de ser, e também é importante todos percebermos, incluindo os municípios, que muitas vezes a Câmara não vem para aqui com o devido respeito a vocês, enfim, a expressão se calhar, lavar roupa que não está limpa. Isto é, quando tem o litígio com o antigo concessionário que tão mau resultado deu, pressupõe que nós, cidadãos responsáveis, temos isso presente. Pronto, numa palavra, pela minha parte, em nome pessoal, não é na bancada do CDS, vamos votar favoravelmente, eu voto favoravelmente. Em qualquer caso, quanto ao estudo económico, o deputado Humberto Pacheco refere, ele está sempre a tempo. Quanto mais não fosse, se o negócio fosse viciado, como você o diz, também é próprio do direito que a todo momento é convertível. O que quer dizer que amanhã, ou quando aprovarmos as taxas, quando nós nos reunimos todos os anos para aprovar taxas, o problema seria sempre ultrapassado a existir. Muito obrigado. É nesse conceito que votamos a proposta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? O Sr. Presidente da Câmara, faça favor. Sr. Presidente, só para efeitos de data, reafirmo, manifesto, deixo registado que foi entregue o estudo económico, obviamente previsional, porque não pode ser de outra forma, foi entregue a todas as bancadas. Portanto, não é isso que está aqui certamente em causa e não faço por isso ideia do que é que possa estar. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigada. Dados estes esclarecimentos e não havendo mais deputados a solicitarem a palavra, eu vou pôr o assunto à votação. O Sr. Deputado Gabriel Goxa pede a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. É só um esclarecimento. Nós temos 2 projetos. Vai pôr à votação. Obrigado. Senhor Deputado, desculpe, é capaz de repetir...
Portanto, o que o senhor deputado está a questionar é se votamos conjuntamente o projeto de regulamento geral e o projeto de regulamento específico ou em separado. É isso? Muito bem, muito obrigada. Embora o ponto esteja conjunto, a minha opinião, o senhor deputado Humberto Pacheco pede a palavra, é sobre esta questão, claro. Quero fazer... Diga. Pessoalmente, considero que há duas questões aqui, dois projetos que estão em causa e que, portanto, o que deverá haver lugar é a votações em separado. Contudo, eu questiono aqui os membros da mesa, a menos que haja algum grupo parlamentar que tenha alguma observação a este respeito. Pessoalmente, considero que deve ser em separado. Se ninguém se opõe, é, portanto, assim que se fará. Portanto, começaremos por votar o projeto de regulamento geral das zonas de estacionamento controlado do Concelho de Cascais. Diga. Vai-se votar, portanto, em primeiro lugar, o projeto de regulamento geral das zonas de estacionamento controlado do Concelho de Cascais. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com... é capaz de fazer... O senhor diz-me... 21 a favor. Sim. 8 contra. 6 abstenções. Portanto... o projeto de regulamento geral, repito, das zonas de estacionamento controlado foi aprovado por maioria, por 21 votos a favor, proceder à votação do projeto de regulamento específico das zonas de estacionamento controlado, incluindo os respectivos anexos e taxas. Quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por maioria. Seguidamente, vamos proceder... Perdão? Desculpe. Fazer o favor de tomar a palavra... Peço desculpa, mas é para informar que vamos apresentar a declaração de voto. Com certeza. Muito obrigada. O deputado Humberto Pacheco pediu a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito. Está bem, então é substituído pelo Sr. Deputado Alexandre Sargento. Faça favor. Para anunciar que os eleitos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará uma declaração de voto relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Está a funcionar agora. É precisamente também para dizer que vamos apresentar uma declaração de voto por escrito. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar seguidamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos, regulamento da Biblioteca do Espaço Memória dos Exílios. Um momento. O senhor Presidente da Câmara quer fazer o favor de introduzir este ponto? Sr. Presidente, também para, em termos de consumo de menor tempo, também foi objeto de análise por parte das comissões, portanto, se houver alguma dúvida, poderemos esclarecer.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rocha, do Partido Socialista. Não estou a perceber. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que este... obviamente votados separadamente, dado o teor muito similar de ambos, e apraz-me dizer que este documento foi à Comissão e que considerámos na generalidade tecnicamente bastante bem elaborado e que tivemos também todos os esclarecimentos por parte do gabinete da Sra. Vereadora Ana Clara Justino. Dizer que as alterações que a bancada e que os deputados do Partido Socialista propuseram em sede de comissão foram algumas alterações que visavam uniformizar o documento de 3 e o documento do ponto 4 e que nesse aspecto estão aqui expostas e enaltecer o trabalho da bancada do PS nesta comissão. No entanto, deixar algumas notas, não técnicas, mas já de caráter político, de propostas efetuadas pelo Partido Socialista, que não estão aqui expostas, mas com toda a legitimidade por parte da Câmara, mas que não queria deixar de colocar aqui em sede da Assembleia essas propostas, nomeadamente uma muito concreta, que já foi trazida pelo Partido Socialista ao longo deste mandato e que voltamos aqui a pôr na agenda política e que esperamos, obviamente, ter uma resposta por parte do Executivo. E que se relaciona com o aumento do horário das bibliotecas municipais em certos períodos do ano letivo, nomeadamente em janeiro, maio e junho, para que os estudantes do Concelho de Cascais possam ter maior amplitude para poderem estudar nas bibliotecas municipais do nosso Concelho. E, portanto, gostávamos mais uma vez de sentir a sensibilidade da Câmara relativamente a essa proposta política que apresentámos, quer em sede de comissão, embora a discussão em comissão seja técnica, e que voltamos aqui a deixar na agenda política, porque consideramos que pode ser um passo à semelhança de outros concelhos da área metropolitana de Lisboa, bastante importante para permitir aos jovens estudantes, quer principalmente do ensino secundário como superior, mais condições para poderem estudar em certos períodos do ano. Também sabemos, e também o referimos em comissão, que o contexto socioeconómico que o país atravessa pode não facilitar esse aumento que poderá ter encargo de custos. Mas também não queremos deixar de ter esta bandeira política, porque acreditamos que ela poderá ser benéfica em larga escala para os municípios do nosso concelho. E vamos pugnar até que este horário e que este alargamento seja uma realidade. Muito obrigado. Mais alguém quer pronunciar? Eu diria ao Sr. Deputado, sem querer estabelecer diálogo, ao Sr. Deputado João Rocha, que não obstante digamos, o fundamento da sua proposta, o que nós neste momento estamos a votar é um texto concreto com um determinado horário concreto. Portanto, é nisso que nos vamos, digamos, é nessa base que vamos proceder à votação. Por outro lado, eu lembro aqui à Assembleia que o Sr. Deputado João Rocha apresentou uma proposta no sentido dos dois textos serem, do ponto 3 e do ponto 4, os dois projetos de regulamento serem votados em conjunto. Não? Discutidos em conjunto. Portanto, isso obriga a que eu solicite também ao Sr. Presidente da Câmara se quererá, digamos, pronunciar-se sobre o projeto de regulamento da rede de bibliotecas municipais. Faço minhas as palavras que referi no ponto anterior, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto,
se ninguém aqui se deseja... o Sr. Deputado Alexandre Sargento pede a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício. Eu tinha pedido a palavra oportunamente da Comissão, ou de melhor dizendo, das comissões que realizaram a análise dos dois documentos, quer do ponto 3, quer do ponto 4 da Ordem de Trabalhos, e dar nota de que da reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos e da Comissão de Assuntos de Educação, Desporto e Cultura foi tido para já uma receptividade relativamente aos dois pontos em agenda, por parte quer do vereador Sandy Castro, que esteve presente, quer de representantes da Sra. Vereadora, o quais agradecemos a total disponibilidade e a participação que tem. O contributo dos deputados foi positivo do ponto de vista de tentar dar uma maior coerência e um maior conteúdo ainda melhor, no fundo, melhorar os documentos, e acho que essa ideia foi abraçada por todos os envolvidos, e o facto de a Câmara ter aceito um conjunto das propostas apresentadas releva para o facto de darmos este como mais um dos bons exemplos do trabalho em Comissão na Assembleia, e agradecer também à Câmara por ter aceito as mesmas e dar essa nota só a todos os membros e deputados municipais. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Garcia pediu a palavra? Não. Vamos proceder à votação do ponto 3, Regulamento da Biblioteca do Espaço Memória dos Exílios. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Seguidamente, vai-se proceder à votação sobre o projeto de regulamento da rede de bibliotecas municipais de Cascais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Da agenda de trabalhos, que se reporta ao distrato do contrato de direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 70 metros quadrados, cita em Moinhos de Rana, lote 4, celebrado entre o município e o município Leopoldina da Conceição Alves e António João Alves, destinada à construção de habitação própria permanente. Senhor Presidente da Câmara, quer introduzir o tema, por favor? Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já foi objeto de esclarecimentos em sede de comissão. Já o foi feito em comissão. Muito obrigada. Algum dos senhores deputados se deseja pronunciar sobre este assunto? Não sendo assim, eu mesmo vai ser sujeito a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O assunto foi aprovado por unanimidade. O ponto 6 diz respeito à renovação do contrato de prestação de serviços para a realização de estudos e implementação de projetos na área do desporto. Senhor Presidente da Câmara, mais uma vez, solicito a sua abordagem aqui do assunto. Sr. Presidente, resgato as minhas palavras de há pouco em relação aos pontos anteriores, também já foi novamente abordado em sede de comissão, aliás, como foi há pouco referido, e, portanto, se ainda assim subsistir alguma dúvida, poderemos esclarecer. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Deputado Alexandre Sargento pediu a palavra. Quer fazer o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota de que este foi o outro ponto que também foi atrás referidas por ambas as comissões. O Sr. Vereador deu esclarecimentos. Foi-lhe solicitada uma informação complementar por parte de um dos deputados presentes, mas isso não releva para o facto do ponto estar ou não estar em condições de ser apreciado e deliberado por esta Assembleia. Muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados deseja intervir? Não sendo o caso, eu coloco o assunto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não? Desculpe. Peço desculpa.
Eu repito, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 2 abstenções. Seguidamente, o ponto 7, que diz respeito à adesão à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA. O Sr. Presidente da Câmara quer introduzir o tema? Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que toda a gente está bem ciente da importância que tem para o município de Cascais esta adesão. Muito obrigada. Algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre esta questão? Não sendo assim, eu vou pôr o assunto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8, geminação entre o município de Cascais e a cidade de Campinas. Senhor Presidente da Câmara, mais uma vez lhe solicito que introduza o tema, por favor. Sr. Presidente, penso que estamos só a abordar o ponto 8, mas o ponto 8, o ponto 9 e o ponto 10 são exatamente. Eu, pelo menos, tomo essa liberdade de fazer a introdução dos 3 pontos em conjunto, dizendo também que ele foi objeto de participação do Sr. Vereador Alexandre Faria em sede de comissão. Lá foram esclarecidos e até posteriormente também fundamentados algumas solicitações que foram requeridas, pelo menos se tivesse informação, mandei isso para a Assembleia Municipal, e dizer que, aproveitando aqui com um grande grau de liberdade da minha parte, que a Sra. Presidente vai permitir, mas convidar todos os senhores deputados municipais, a tendo disponibilidade e querendo, a participar no grande encontro das cidades geminadas com Cascais, que se vai realizar quarta, quinta e sexta-feira, e que ultrapassa, ou pelo menos tem o número de 20 cidades irmãs, e ao primeiro encontro, e aqui também manifestar publicamente o reconhecimento pelo grande empenho e a grande entrega que o Departamento de Relações Internacionais, superiormente liderado pelo Sr. Vereador Alexandre Faria, levou a bom porto algo que é completamente inédito no nosso Conselho, até diria que do nosso país, e que reputo da maior importância para o futuro também do desenvolvimento de Cascais. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara. Penso que a mesa não tem nenhuma objeção à proposta que o Sr. Presidente acaba de apresentar, de discutirmos os 3 pontos em conjunto. Eu pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir. O Sr. Deputado Humberto Pacheco. Sra. Presidente, para o município de Cascais, ou para qualquer município, ter um leque diversificado de contactos, parcerias, de geminações com as mais diversas e por mais diversas razões com as cidades e municípios do mundo. São razões de história portuguesa, no caso dos países de língua de expressão portuguesa, são razões de solidariedade, eventualmente com outros países que não têm a mesma língua, mas com os quais o país tem interesse em manter alguma relação de solidariedade internacional. São razões de natureza turística, porque essas geminações, apesar do pouco conteúdo prático que possam ter, apesar de tudo, são antenas, de alguma forma, ou podem ser antenas noutros países para esse efeito, nomeadamente turístico, e até de ordem de natureza económica, como já aconteceu, por exemplo, que eu me recordo com uma cidade chinesa, onde uma empresa portuguesa acabou por ganhar um grande concurso internacional para limpar lá umas ribeiras, uns lagos e umas coisas. Pode haver 1001 razões que justificam que Cascais tenha um papel ativo na procura de geminações, como aquelas que nos são propostas e como outras que foram realizadas, independentemente de terem mais conteúdo, menos conteúdo, ou terem sido mais úteis ou menos úteis. Nada obsta a que nós aprovemos propostas desse sentido, e
isso não impede que não tenhamos, ou provavelmente nós todos teremos, provavelmente, perspectivas diferentes como é que o fenómeno das geminações deve ser encarado. Provavelmente uns dirão, é por esta razão, outros dirão, não, eu também quero a geminação, mas é por outra razão. E eu gostava de perceber, relativamente às propostas, às três que nos são propostas, qual é o critério que determina este tipo de geminações. Se em relação às do passado eu não me sinto muito legitimado para questionar qual foi o critério, que já eram factos consumados, já estavam feitas, relativamente a novas geminações, é legítimo que eu me questione qual é o sentido, qual é o objetivo, qual é a visão desta geminação. Porque é que nos geminamos hoje com estas três e não com outras? Porque é estas e não outras? Não com as três, globalmente. Estou a falar globalmente com as três. Porque esta especificamente e não eventualmente outras. E concretamente, em relação a uma delas, por razões que constam do próprio preâmbulo da proposta, que é o caso de Campinas, que é citada como sendo um município forte, com cerca de 1 milhão de habitantes, com alguma pujança económica, etc., etc., é que me questiono ainda mais do objetivo, do interesse da proposta. Não o questiono a necessidade de o fazer, questiono porque é que isto é feito. Porque, lendo o protocolo, que eles são idênticos para as três geminações, o município assume contrapartida, assume responsabilidades perante esses municípios de fornecer quadros técnicos, de dar apoio, na medida das suas necessidades, não é óbvio, dar. Percebe-se isso a países da África, a países das ex-colónias, cidades com dificuldades, que Cascais eventualmente tenha melhores condições financeiras para poder, de alguma forma, suprir as necessidades dessas populações. Relativamente a Campinas, não vejo que tenha essa necessidade. Provavelmente Campinas é que teria algum interesse em ajudar-nos a nós, já que é um município bastante forte, ou mais forte, segundo a própria proposta, do ponto de vista económico. Mas o que eu pedi é o seguinte: achava que o protocolo, que assume apenas contrapartidas de um lado, sendo de geminação, as contrapartidas têm que ser recíprocas, ainda que depois possam não ser cumpridas, ou possam cumprir mais que o outro, mas um protocolo gera obrigações de parte a parte. E o protocolo que aqui temos, nomeadamente o de Campinas, só assume responsabilidades da Câmara de Cascais para com Campinas, e Campinas não assume nenhuma responsabilidade para connosco. Dir-me-ão, bom, mas eles já aprovaram lá. Eu não sei. Gostaria de ter aqui, se eles já aprovaram, ótimo, já fico tranquilo. Sou pena de a solução ser que a linha que define este conjunto de contrapartidas, bastava pô-la no plural. Os municípios, ambos os municípios, reconhecem que têm estas obrigações mútuas, trocar técnicos, trocar, enfim, parcerias, tudo isso. Agora, só a Câmara de Cascais assumir a responsabilidade para um município que é mais forte economicamente do que nós e sem nenhuma explicação política porque é que tem que ser feito apesar de tudo, confesso a minha perplexidade e gostaria de obter esclarecimentos que esperava tivessem sido fornecidos na apresentação da proposta. Não o tendo sido, questiono-me agora, independentemente, repito, de nós irmos votar a favor, porque parece-me que provavelmente não estamos todos no mesmo sentido político quando aprovamos geminações. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o senhor, se algum dos senhores deputados se deseja pronunciar sobre esta questão. O Sr. Presidente da Câmara tem alguma observação a tecer a este respeito? Sra. Presidente, confrontada à minha incompetência e desconhecimento, confesso que não sou especialista em relações internacionais, mas tendo presente no Executivo uma pessoa que tem dado um incremento muito forte e tem feito um excelente trabalho de reativação e de fomento deste tipo de relações, que é o Sr. Vereador Alexandre Faria, eu solicitava que lhe fosse dada a palavra para justificar as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Com certeza, Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Deputado Alexandre Faria tem a palavra. O Sr. Vereador, perdão. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito breve. Eu compreendo as questões colocadas pelo Dr. Humberto Pacheco, mas gostava de remeter pelo menos uma delas. Houve um documento que foi aprovado recentemente em reunião de Câmara, aliás, pioneiro também nos nossos 308 municípios, que é o Plano Estratégico das Relações Internacionais. Cascais é o primeiro município a tê-lo, com muito gozo e com muito prazer, porque dá precisamente o sentido estratégico e o objetivo
que no fundo consubstancia estas 3 dimensões que aqui estão. Remeto, como o documento foi enviado para conhecimento à Assembleia Municipal, remeto ao Sr. Deputado a leitura atenta do documento, onde poderá encontrar o sentido estratégico destas 3 dimensões. Quanto ao facto de o protocolo só ter obrigações de uma parte e não estarem neste documento menções recíprocas, é por isso simplesmente porque se viesse o contrário, se viesse com obrigações para a cidade de Campinas, a cidade de Unguénia ou a cidade de Sausalito, esta Assembleia não seria competente para os aprovar, porque esta Assembleia só pode pronunciar-se sobre as obrigações de Cascais. O que já foi também esclarecido, e volto aqui a referir para ficar registado, tal como eu disse em reunião de Câmara, é que qualquer uma destas 3 cidades já aprovou nas suas respectivas prefeituras e municípios um documento rigorosamente igual ao nosso, mas com obrigações ao contrário. De qualquer modo, nestes documentos, o que se pretende, apesar de parecerem muito semelhantes entre si, na realidade não são, porque as cidades são bem distintas e trazem-nos variantes diferentes para Cascais e possibilidades diferentes. O Sr. Deputado centrou-se mais em Campinas, mas eu gostaria de centrar-me, por exemplo, já que falou tanto de Campinas, falarei um pouco mais sobre Unguénia. Unguénia, na Moldávia, é uma cidade que nos permitirá, com esta disseminação, juntar os extremos da cultura latina, uma vez que partilham connosco essas referências. Juntaremos esses dois extremos e tem existido uma série de projetos desenvolvidos já em comum com estas cidades e no próximo mês de julho um jovem escultor de Cascais, com os custos totalmente suportados por esta Câmara, irá, depois de um concurso lançado pela Divisão da Juventude, participar precisamente na criação de uma obra nesta mesma cidade, em homenagem a esta germinação, que será depois inaugurada em agosto, por altura do encontro internacional que farão. Para além dessas atividades, porque Unguénia, que essa questão não me colocou, mas eu respondo. Porque Unguénia? Porque Cascais também é, neste momento, a única vila do país que tem um centro cultural moldavo, que tem funcionado muito bem, com uma comunidade extraordinária que tem desenvolvido atividades com a Câmara já há longos anos, que se situa em São Domingos de Rana, e Sausalito, na Califórnia, que fica exatamente no final da ponte Golden Gate, vai acolher em 2013 a final do America's Cup. Esta germinação foi procurada pelos próprios, também aprovaram na respectiva Câmara Municipal a germinação com Cascais e existe uma série de interesses não só comuns, não só em relação à vela, mas também a intercâmbios de jovens e a possibilidade de termos pela primeira vez no nosso quadro de germinações uma cidade anglo-saxónica que eu julgo que nos faltava, mas lá está, também tudo isto vem referido no plano estratégico que foi enviado para conhecimento desta Assembleia Municipal. De qualquer modo, caso estas minhas explicações não sejam suficientes, gostaria de convidar o Sr. Deputado Humberto Pacheco para estar a partir de quarta-feira com o Prefeito de Campinas, com o Mayor de Unguénia e com o Mayor de Sausalito, para lhes poder colocar quaisquer outras dúvidas e poder esclarecer os documentos. Como é evidente, os documentos enviados para estas cidades não se juntaram a estas propostas. Os documentos aprovados nas respectivas cidades, pelo mesmo motivo que nenhuma destas cidades nos solicitou que enviássemos os documentos aprovados por nós. Agora, foram todos aprovados há cerca de 2 semanas atrás, sensivelmente, entre 1 e 2 semanas atrás, e por isso mesmo é que teremos os seus máximos representantes no Encontro Internacional das Germinações, assinando formalmente em Cascais estas 3 germinações, caso esta Assembleia assim o entenda. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, contra os meus princípios, o meu panchanho, que não gosto de intervir estando aqui na mesa, mas vou ter que fazer uma pequena intervenção a este respeito. Portanto, a primeira coisa é que está fora de causa o bem-intencionado das propostas contidas nestes 3 projetos de protocolo. E a minha questão está, para além de que partilho as observações que foram expressas aqui
pelo Sr. Deputado Humberto Pacheco. Eu gostaria de dizer que, naquilo que vi do plano estratégico das relações internacionais, não consegui, eventualmente, falha minha, ter uma perspectiva de quais são, digamos, as linhas mestras de desenvolvimento de projetos desta natureza. Mas a minha observação tem mais a ver com a questão formal deste protocolo. Eu fui um bocado solicitada pela intervenção do Sr. Presidente da Câmara sobre a experiência de relações internacionais. E eu tenho uma larga experiência de relações internacionais e durante largos anos participei na negociação dos mesmos. E devo-vos dizer que não é corrente que um acordo assinado entre Estados apenas evoque obrigações para um dos lados. Há aquela forma, aliás, muito consagrada, as partes contratantes reconhecem-se, sou longo, sou forte, portanto, e por ali vai. Não é, portanto, aliás, há alguma discrepância nos termos, portanto, a discordância é, neste caso, mais sobre a forma, porque no objeto do protocolo diz-se muito claramente que o que ele visa é o desenvolvimento mútuo. Ora, o desenvolvimento mútuo não é consentâneo com o que vem na cláusula 3ª, quando diz que é apenas o município de Cascais que cooperará, e depois descreve, de acordo com as suas disponibilidades, melhor fora que assim não fosse, para a formação de quadros, com meios técnicos, didáticos e materiais, etc. Portanto, não é esta a formulação usual em acordos desta natureza. Garanto-vos. Participei em dezenas de acordos, nunca vi uma forma tão desequilibrada como esta. E o que nos interessa aqui, porque não estamos aqui a acusar ninguém, é que futuramente, e é esse o sentido da minha intervenção, futuramente tenhamos isto em linha de conta e consignemos, digamos, direitos mútuos. Vão-me dizer... Eu já sei, pois, mas mesmo, digamos, o pôr-se direitos recíprocos nem sempre garante a equidade das oportunidades. Inteiramente de acordo. Quando eu negociava direitos aéreos com a Rússia, eu tinha a perfeita noção que ao dar direitos aéreos para Lisboa e eles me davam para Moscovo, não havia equivalência a não ser formal. Porque é claro que Lisboa concentrava 80% do tráfego e Moscovo para aí 40% ou 50%. Mas pelo menos salvaguardava-se o equilíbrio formal. Portanto, aquilo que eu quereria dizer é que seria bom que futuramente, em acordos desta natureza, esta equivalência fosse tida em linha de conta. E voltando, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nascimento, não é? Desiste. Exercício. Não, eu de facto fico um pouco confuso com estas questões, porque eu próprio não tive questões, mas tive aqui alguma dúvida, peguei no telefone e liguei para o Sr. Vereador Alexandre Faria e ele prontamente me esclareceu. A Sra. Presidente em exercício tinha essas questões todas. Eu ainda penso que o deputado Alexandre Sargento tenha sido eleito pelo Partido Socialista, não pelo PSD. Está a fazer um excelente trabalho como deputado na Câmara Municipal de Cascais, mas essas questões, se de facto havia essas questões, eram colocadas ao Sr. Vereador. Portanto, eu próprio fiz isso, agradeço a colaboração do Sr. Vereador, em que fiquei totalmente esclarecido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem seguidamente a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD. Boa noite, Sr. Presidente em exercício. Eu, sinceramente, há pouco pensava que o debate já estava encerrado e por isso a Câmara Municipal tinha feito, enfim, o comentário final, mas já que não, eu aproveito para voltar a questionar a Câmara, então, e no final do debate, se ao Sr. Vereador Alexandre Faria estão ou não reunidas as condições para garantir esta reciprocidade
obviamente, entre as cidades geminadas. Pede a palavra, peço-lhe que seja breve. Top. Com este ponto e responder à elegância dúvidas com os senhores que vêm do estrangeiro ou de outros países, as dúvidas que eu tenho sobre isso, a elegância desse convite, eu não aceito a elegância do convite, nem o convite, porque não quero cometer a deselegância de ir procurar a ele aquilo que o senhor devia informar esta Assembleia. E não vou perguntar às pessoas de fora, porque expliquem-me que o meu vereador não me explica. É que agradeço o convite, mas não faço isso. Espero, obviamente, o que eu quero dizer com isto é que nos vai remeter essa informação, não é evidente. Pronto. Muito obrigada. Se não há... o Sr. Presidente da Câmara, perdão, faça favor. Sr. Presidente, só para encerrar e também dar aqui uma boa nota, acho que nós devemos regozijar com as coisas boas e também procuramos exatamente aquilo que o Sr. Vereador Humberto Pacheco andava à procura, e neste caso até numa geminação que foi feita quando o Sr. Vereador era o Sr. Deputado era Vice-Presidente desta Câmara, que foi a geminação com Gaza. Também não encontramos nenhuma documentação da Assembleia Municipal de Gaza nesse sentido, mas, de qualquer das formas, é com enorme honra que nós recebemos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaza, que, ao invés de outras ocasiões, não conseguiu sair da Palestina e, desta vez, pese embora com muitas atribulações e com grande empenho por parte do Sr. Vereador Alexandre Faria, foi possível sair. Foi possível chegar, por isso o Sr. Vereador há pouco abandonou a reunião de Câmara para ir recebê-lo aqui em Cascais, e por isso é o que conta. O que conta é quando nós somos capazes de fazer um pouco diferente e que fazemos coisas que acreditamos que estamos a fazer bem para a nossa terra. Os pormenores fica para quem gosta de pormenores, mas como neste caso o Sr. Vereador Alexandre Faria tem demonstrado que gosta de coisas maiores, é por isso que nós vamos ter pela primeira vez o encontro das cidades geminadas, do qual acreditamos que possam sair o fortalecimento dos laços de solidariedade entre os povos, mas acima de tudo também que possam surgir ali boas oportunidades de nós aprendermos uns com os outros, a relacionarmos de uma forma diferente do que muitas vezes os países e os governos das nações não têm capacidade, de encontrarmos na prática dos outros boas práticas para podermos também incorporar para as nossas práticas e, porventura até, quem sabe, se não vamos conseguir encontrar boas oportunidades de desenvolvimento económico que sejam geradores de postos de trabalho cá e nas cidades que nos vão visitar e que são nossas irmãs. E era só, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada também, Sr. Presidente. Bom, sendo assim, vamos proceder à votação. Se for esse o sentimento da Assembleia, vamos votar os 3 pontos em conjunto. A menos que haja objeções. Algum dos senhores deputados objeta a que se faça a votação? O Partido Socialista pretende que seja 1 a 1. Portanto, vamos votar ponto a ponto. Portanto, ponto número 8. Geminação entre o município de Cascais e a cidade de Campinas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Geminação entre o município de Cascais e a cidade de Unguene. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 10. Geminação entre o município de Cascais e a cidade de Sausalito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu peço novamente licença para dirigir como deputada. Simplesmente para dizer que eu apresentarei uma declaração sobre estes 3 pontos.
E vamos para o ponto número 11, que diz respeito à contratação de um empréstimo para a aquisição de 39 fogos em Várzea de Polima, São Domingos de Rana, no montante de 1.605.870 euros. O senhor Presidente da Câmara não está, não sei se o senhor vereador Miguel Pinto Luz quer introduzir este tema. Sr. Presidente, é só para dizer que o assunto foi à Comissão e estamos disponíveis para quaisquer outros esclarecimentos. Muito obrigada. O Sr. Deputado Bruno Nascimento pede a palavra. Sr. Presidente, é só para informar esta Assembleia que, como o Sr. Vice-Presidente Peter Lopes, em que as dúvidas foram todas esclarecidas prontamente. Muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados? Bom, sendo assim, o assunto vai ser sujeito a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, o ponto 12 é a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade e situação financeira no município no período que decorre entre 1 de janeiro a 31 de março. Na medida em que isto é para conhecimento, presumo que, a menos que algum dos senhores deputados tenha alguma observação especial, o assunto não tem... Não será dado nenhum andamento. Agora, resta-nos o ponto que foi pedido para agendamento, que se reporta à transferência de 148 fogos de propriedade da Inspeção-Geral do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, para o município de Cascais. Senhor Presidente da Câmara, posso pedir-lhe Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que há pouco da discussão, ainda antes de entrarmos na ordem do dia, ficou bem claro. Já se trata de um ponto que veio à reunião de Câmara por própria sugestão e solicitação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e por equívoco que eles próprios assumiram. Pediram-nos uma reunião de urgência na sexta-feira, reunião essa que teve lugar da parte da tarde, daí termos agendado como ponto prévio para a reunião de Câmara de hoje de manhã, de modo a que possamos assinar, e por isso é que era a urgência, possamos assinar este acordo e esta transferência de fogos para a Câmara, que lembro que é um assunto que se arrasta há anos e anos e anos, e portanto gostaria de felicitar também o Sr. Vereador Frederico Almeida por ter conseguido, ao fim de muitos anos, ter resolvido um problema que já se arrastava há tempo demais. Algum dos senhores deputados deseja tomar a palavra? O senhor deputado Alexandre Sargento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para além daquilo que disse quando a discussão da admissão deste nota de que o presente ponto, além de nos ser submetido só hoje e distribuído hoje, não vem acompanhado também dos documentos que oportunamente foram aqui aprovados e que nos permitiriam complementar a sua comparação, apesar da proposta referir todas as alterações que são propostas. O Partido Socialista irá votar favoravelmente, de acordo com como votou aqui na passada Assembleia Municipal de 16 de Abril, apesar de estarmos a votar uma versão final de uma minuta que nos foi presente. A versão final é essa, que está completa do ponto de vista do seu conteúdo, de uma forma que a torna completamente distinta da anterior, uma vez que hoje em dia estamos a falar de um documento em concreto. Compreendendo a vontade da Câmara de operacionalizar esta transferência com a data de 1 de agosto e percebendo que devem ter algum compromisso do ponto de vista da agenda para a formalização deste encontro, dar nota de que nós votaremos, reafirmando que votaremos favoravelmente, de forma absolutamente excepcional, uma proposta que nos foi presente na segunda-feira de manhã, a reunião de Câmara, que nos é remetida, segundo a informação dos serviços e referida aqui pela Sra. Presidente,
da Assembleia Municipal em exercício às 3 da tarde, que nos é colocada nos envelopes que nos são entregues aqui às 8h30 e que, por acaso, são detectadas pelos porta-vozes, não sendo do conhecimento dos restantes deputados municipais até o momento em que ela é votada e admitida. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais nenhuma intervenção? Assim sendo, vamos proceder à votação deste assunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com uma abstenção. Bom, sendo assim, nós chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Resta-nos agora ler a minuta da ata, perdão, para que vou contar aqui com o apoio da minha estimada Virgínia e, portanto, diga, portanto, a aprovação da ata, a constituição da mesa foi aprovada por 23 votos a favor e por 10 votos brancos. O aditamento ao ponto foi aprovado por unanimidade. O aditamento ao ponto proposto pela Câmara Municipal. A aprovação da ata número 2, 2012, de 26 de março, foi aprovado por maioria de 26 votos a favor, 11 do PSD, 4 do CDS, 7 do PS, 3 da CDU. Um voto e 8 abstenções e um voto contra do Bloco de Esquerda. A favor? Perdão. O Bloco de Esquerda votou a favor. Atenção. 8 abstenções, isso já está dito. Agora, as abstenções são do Sr. Deputado Gabriel Goxa, do Sr. Deputado Gonçalo Lage, Basílio Castro, Bruno Nascimento, Zélia Correia, Ricardo Pires, Berta Alves e Carlos Martins, que é o representante da Junta de Freguesia de Alcabidez. O projeto de Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Controlado do Concelho de Cascais foi aprovado, atenção que é o geral, por 21 votos a favor, 16 do PSD, 5 do CDS, com 8 votos contra do PS e 6 abstenções. 2 abstenções do Bloco de Esquerda, 3 da CDU e uma da deputada do Partido Socialista, Helena Serras Gago. A mesma votação se verificou na votação do projeto de regulamento específico das zonas de estacionamento controlado, incluindo os respectivos anexos e taxas. O regulamento da Biblioteca do Espaço Memória dos Exílios foi aprovado por unanimidade com as alterações apresentadas pelas comissões. O número 4, o projeto de regulamento da Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais foi aprovado por unanimidade com as alterações apresentadas pelas comissões que se ocuparam do assunto. O ponto 5, distrato do contrato de direito de superfície de uma parcela de terreno com a área de 70 metros quadrados, sítio em Moinhos de Rana, freguesia de São Domingos de Rana, identificada como lote 4, celebrado entre o município Leopoldina da Conceição Alves e António João Alves, destinada à construção de habitação própria permanente, foi aprovado por unanimidade. O ponto 6, que é a renovação do contrato de prestação de serviços para a realização de estudos e implementação de projetos na área do desporto, foi aprovado por maioria, com 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 33 votos a favor dos deputados restantes. Portanto, 16 do PSD, 5 do CDS, 9 do PS e 3 da CDU. No ponto 7, adesão à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa,
foi aprovado por unanimidade. A geminação entre o município de Cascais e a cidade de Campinos foi aprovada por unanimidade, assim como o ponto 9 e o ponto 10. O ponto 11 foi igualmente, que é a contratação de um empréstimo para a aquisição de 39 fogos em Várzea de Polima, São Domingos de Rana, no montante de 1 milhão. Eu lembro aos senhores deputados que nós ainda estamos em sessão e que, portanto, o ponto 11, contratação de um empréstimo para a aquisição de 39 fogos em Várzea de Polima, São Domingos de Rana, num montante de 1.605.870 euros, foi aprovado por unanimidade. O ponto 12, que é a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade e situação financeira do município, não teve comentários. O ponto 13, incluído por proposta da Câmara Municipal, portanto, hoje, no dia de hoje, que trata da transferência do património, direito e obrigações de 148 fogos de propriedade da IGFSS para o município de Cascais, foi aprovado por maioria com a abstenção da deputada Helena Serras Gago. Portanto, todos menos, pronto, todos menos pela senhora deputada Helena Serras Gago. Portanto, se estiverem de acordo, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovada. Muito obrigada a todos, deram um grande apoio, facilitaram-me o trabalho. Muito obrigada, até breve. Adeus, minhas senhoras. Ai, obrigada. Até à próxima. Puxa, que fazem-nos destas. Puxa. Temos que rubricar, não é? Eu acho que sim. Temos que rubricar cada folha, não é? Exatamente. Está tudo em branco, vão ter que confiar em mim. Ai, não confio. Não, muito obrigado, senhora. Mas qual é que temos que rubricar? É aquela. Todas? Isto que ensinou montes de acordos. Não era nisto que nós temos que pôr aqui isto. Não. Então, toma. É a minha.